Subiu para 374 o número de cidades mineiras em situação de emergência por causa das chuvas das últimas semanas. E a Defesa Civil registrou mais 5 mortes. As vítimas são das cidades de Ouro Preto e Santana do Riacho, na região central do estado, Perdigão, no oeste de Minas, e Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nestes municípios e em outras cidades de Minas, os problemas ocasionados pelas tempestades ainda continuam. Em Ouro Preto, o Morro da Forca, perto da Praça da Estação, desabou na manhã de hoje, atingindo 2 casarões antigos do século XVIII, que eram patrimônios históricos da cidade. O local já estava isolado e, por isso, não houve vítimas, conforme explica o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Ayrara. Só não há vítimas nesse local devido a uma atuação preventiva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, juntamente com a Defesa Civil Municipal de Ouro Preto, que preventivamente já havia isolado o local e evacuado as pessoas que estavam nas proximidades. Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros, elas continuam fazendo o trabalho de vistoria nas outras residências que ficam na região para se verificar a necessidade e a viabilidade de se evacuarem mais casas. É fundamental que a população do local respeite a área que está isolada, porque podem acontecer novos movimentos de massa. É fundamental também nós lembrarmos que, por mais que não chova na região nesse momento, o risco geológico continua muito alto, devido às fortes chuvas que acometeram nos últimos dias a região, que acabam fazendo com que o solo fique saturado de água, e essa saturação pode gerar um movimento de massa, mesmo no momento em que a chuva não está acontecendo. No caso de qualquer emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais permanece à disposição da população por meio do telefone 193. Na zona central do estado, em Santana do Riacho, um grupo de escaladores foi atingido por um raio no Morro da Pedreira, na região da Serra do Cipó. Um homem morreu no local e uma mulher foi encaminhada com queimaduras para um hospital de Belo Horizonte. Pela rede social, a Prefeitura, junto à Defesa Civil, emitiu um alerta de novas tempestades e riscos de enchentes, em razão do alto índice de chuvas no município. Em Contagem, na região metropolitana de BH, houve deslizamento de encosta. Segundo a Defesa Civil, o acumulado dos últimos 3 dias indica que já choveu uma média de 240 milímetros. A cidade continua em estado de alerta para riscos de deslizamento. Aqui na Via Expressa, no Capelinha, esse carro aqui estava na minha frente, ó, quase que eu bati na traseira dele. Aí, ó. Em Itabirito, a forte chuva que caiu na região deixou o quartel da Polícia Militar debaixo d'água. Já no município de Perdigão, no oeste do estado, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, algumas ruas ficaram interditadas depois de deslizamentos de morro. E um prédio desabou. Já em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, choveu forte na madrugada desta quinta-feira. A tempestade provocou o desabamento de um cômodo de uma casa na rua Álvaro da Silveira, no bairro Araújo, zona norte da cidade. Os moradores da residência já tinham saído da casa. Não houve vítimas. No bairro Salvaterra, um deslizamento de solo atingiu um restaurante localizado na rua Deusdete Salgado. O local foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ainda há riscos de novos deslizamentos. A chuva deu uma trégua agora em várias regiões do estado, mas ainda assim os riscos permanecem. A gente lembra isso mais uma vez, dos cuidados ao circular também pelas estradas do estado e principalmente com chuvas fortes, que podem vir a qualquer momento. E para falar sobre esse assunto, volto a chamar aqui a jornalista Laura Marques e também o Ricardo Ribeiro. Laura, a situação ainda segue séria, em vários municípios, em várias regiões. O governador Romeu Zema já falou alguma coisa sobre a liberação de verbas? Já existe um prazo também para que esse dinheiro chegue aos municípios que precisam aí reconstruir várias avenidas, ruas, estradas? Conta pra gente.
Olha, Elias, até o momento o governador Romeu Zema disse essa semana, inclusive numa reunião com os prefeitos, ele afirmou que a ajuda humanitária, que seria cesta básica, material de higiene, de limpeza, tudo isso, colchões também, inclusive, para aquelas pessoas que precisaram ser levadas para abrigos, que toda essa ajuda humanitária estaria garantida pelo governo do estado nesse primeiro momento. Eu conversei com alguns prefeitos aqui da região metropolitana que tiveram problemas por causa das chuvas nos últimos dias e eles disseram que essas ajudas têm chegado sim. Além disso, claro, tem chegado também doações de entes privados, né, da iniciativa privada, de instituições como Cruz Vermelha, né, algumas entidades como essas que fazem esse trabalho de doação para pessoas que precisam nesse momento. Então, os municípios dizem que estão recebendo essa ajuda no primeiro momento, sim. Mas depois as prefeituras vão precisar de auxílio para conseguir reconstruir as cidades, né? Tem pontes que foram destruídas, ruas, também estrutura como postos de saúde, imóveis da prefeitura municipal, das prefeituras que possam ter sido afetados pelos alagamentos, pelos desabamentos, e essa reconstrução toda vai necessitar de verba pública. Ontem, o governo de Minas Gerais informou que solicitou ao governo federal algo em torno de R$1 bilhão em auxílios, em verba que seria utilizada nesse processo de limpeza das cidades e de reconstrução, e também para pagar auxílios de 3 meses para as pessoas que foram atingidas. Seriam auxílios no valor de R$400 ou R$600, dependendo do tipo de dano. E aí esse valor, então, para chegar até os atingidos, vai depender ainda de uma autorização de um repasse do governo federal, algo que ainda não está garantido. Elias, pelo menos não há nenhuma resposta oficial da União sobre esse assunto. E para atualizar a situação das cidades aqui do estado, já é mais da metade dos municípios de Minas Gerais que declarou situação de emergência. É o pior cenário que Minas Gerais já viveu, pelo menos nos últimos 8 anos, com relação aos impactos de temporais aqui dentro do estado. Mais de 370 municípios já declararam situação de emergência. Também são mais de 30 mil pessoas que estão fora de casa por conta de desabamentos, alagamentos, inundações, deslizamentos de terra. Mais de 30 mil pessoas fora de casa diante dessas situações. Aqui na Grande Belo Horizonte parou de chover desde ontem, né? Às vezes respinga um pouquinho, mas o sol tem ficado firme desde ontem aqui na Grande BH, e mesmo assim tem municípios que continuavam alagados. Por exemplo, Juatuba, Brumadinho ainda tinha muitos pontos de alagamento, pelo menos agora até amanhã de hoje, que foi o último momento que eu conversei com representantes da prefeitura da cidade. Inclusive lá em Brumadinho, os representantes da prefeitura citaram que a gente está muito perto de completar 3 anos da tragédia da Vale, do rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. E aí nessa altura, exatamente nesse momento, que gera muita sensibilidade para as pessoas de lá, para os moradores de lá, eles vivenciam essa situação de inundação que fez muita gente perder muita coisa nesse momento, Elias. E para trazer uma atualização também sobre esse deslizamento que aconteceu lá em Ouro Preto, o Ministério Público Federal e também o Ministério Público do Estado, ambos os órgãos estão investigando essa situação. A gente está falando do desabamento de 2 casarões que eram tombados pelo governo federal, pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico do Brasil, né? Então, era de fato um imóvel muito importante que carregava um pedacinho da história do nosso país. Um deles era um casarão mais antigo do período neocolonial, um estilo arquitetônico muito bonito. Tem circulado até pelas redes sociais algumas imagens do interior desse imóvel e realmente era um local muito bonito, né? Então agora os órgãos estão investigando o que é que pode ter provocado essa situação, mas claro, o solo estava saturado, né? Muitas chuvas nos últimos dias que fazem o solo ficar muito molhado. E segundo a prefeitura
de Ouro Preto, são mais de 1.000 residências, aproximadamente 1.400 residências que estão em áreas consideradas de risco geológico, ou seja, áreas onde podem acontecer alagamentos e deslizamentos como esse que a gente assistiu aí nessas imagens que são muito impressionantes. Ouro Preto é uma cidade muito acidentada e, segundo a Defesa Civil Municipal, os moradores de todas essas áreas já receberam orientações para acionar os órgãos públicos mais rapidamente possível e deixar os imóveis caso observem alguma situação de risco. Elias. Laura, o casarão era lindo, né? Infelizmente perdemos aí, com a força da natureza, o aquecimento global. A gente vem falando sobre isso anos aqui na imprensa. Falamos sempre também sobre os cuidados que a gente tem que ter com a natureza, com a casa comum. Infelizmente não é o que tem acontecido e a gente tem mostrado, inclusive desde o ano passado, problemas parecidos em países como a Europa, por exemplo, que isso aconteceu em muitos momentos, os Estados Unidos também, o Canadá, que sofreu uma onda de calor, como também temos visto hoje no sul do Brasil. Enfim, são várias as perguntas, várias as questões. Agora, Ricardo, ontem nós falamos também sobre as barragens, né? O governo de Minas tinha aí solicitado, junto com o Ministério Público, para mineradoras respostas sobre o que é que tem sido feito, sobre os cuidados também com as barragens, principalmente com essas chuvas que caíram no estado, sobre a segurança dessas estruturas. O prazo já venceu, foi dado 24 horas, as empresas já se manifestaram. Ricardo, uma boa noite para você. Boa noite, Elias, Laura, boa noite a todos. Sim, as empresas responderam em tempo hábil, que foi colocado aí pelo governo do estado e também pela Procuradoria do Estado, esse prazo de 24 horas que foi dado, e a resposta foi passada aí aos órgãos estaduais, que agora ficaram de analisar a documentação, analisar todos os dados repassados, para só depois se posicionar diante da opinião pública em relação àquilo que foi relatado. Ainda a Laura estava falando há pouco sobre Ouro Preto e foi uma matéria que saiu na tarde dessa quinta-feira no G1, inclusive, uma barragem de área 9, né, da mina da fábrica lá da Vale, localizada lá em Ouro Preto, na região central de Minas, subiu de nível 1 para nível 2 nesta quinta-feira. Então, nesse estágio, se recomenda a retirada de pessoas vizinhas à estrutura. Segundo esse documento, que o G1 teve acesso, as chuvas constantes que atingiram a região entre os dias 7, 12 e 12 de janeiro provocaram uma diminuição no fator de segurança. O texto assinado por um funcionário da Vale afirma que não há pessoas na área de autossalvamento. Ainda de acordo com o documento, a água na barragem alcançou seu maior nível máximo desde o início do monitoramento. O texto diz que a barragem segue inspecionada diariamente e monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela Geotécnica Operacional e Centro de Monitoramento Geotécnico. Aliás, naquele comunicado que ontem trouxemos aqui da Anexa, era mais ou menos o mesmo texto, né, em relação ao tempo de inspeção aí da barragem da semana e também das horas do dia. Procurada, a Agência Nacional de Mineração confirmou que o nível de emergência da barragem foi elevado sim de 1 para 2 e, segundo a agência, as outras 7 barragens da Vale em Ouro Preto não tiveram alteração no nível de emergência na tarde dessa quinta-feira. Eu volto a falar o que eu disse ontem, é extremamente preocupante o cenário. O governo de Minas está com esses dados aí repassados pelas barragens. Vamos aguardar um posicionamento sobre o que está sendo feito, o que pode ser colocado em termos de segurança, mas é muito preocupante você recorrer à justiça para receber toda essa documentação, quando, na verdade, bastaria uma fiscalização, bastaria um relacionamento mais próximo entre a pasta de meio ambiente do Estado com as mineradoras que exploram o minério, exploram as riquezas naturais do Estado, e o mínimo que elas deveriam fazer é justificar o que elas estão fazendo em termos de segurança para a população em torno daquelas barragens onde vivem milhares de pessoas. É lamentável, vamos esperar e depois saber aí o que o governo, né, vai trazer em termos de novidades nesse sentido. Ricardo, também é lamentável pensar, né, que é preciso o Ministério Público e o governo do estado estar intervindo, sendo que as próprias mineradoras poderiam ter pelo menos um pouco do bom senso, da responsabilidade com as áreas, né, dessas pessoas que vivem nessas regiões e também com a natureza, que com certeza num desastre vai sofrer mais uma vez as consequências. Muito obrigado, Ricardo, Laura. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.